Salmo 42, versículo 1, todos acharam, amém? Vamos lá então, a palavra do Senhor diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei me apresentar diante da face do Senhor? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto eles dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa do Senhor, e entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio, Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, e o ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a tua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham, quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e o Deus meu. Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta aí. Senhor, tua palavra está lida nessa manhã. Senhor sabe, ó Pai, como foi essa semana para preparar essa mensagem. Senhor sabe, ó Pai, tudo que foi feito nessa semana. E eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor possa manifestar a tua graça e a tua misericórdia, Senhor. Que a palavra do Senhor dada a mim, que ela possa ser bênção para os meus irmãos essa manhã. Fala conosco, Senhor. Que essa palavra não fique apenas conosco aqui, mas também venha tocar vidas pela internet, vidas que serão, ó Pai, abençoadas pelo que nós vamos testemunhar depois também. É a oração que nós fazemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, como vocês sabem, eu tenho uma maneira de ministrar, eu tenho uma maneira de preparar os sermões, esboços, e inclusive essa semana preparei mensagens como preparo todo domingo, né? Uma mensagem para amanhã e uma mensagem diferente para a noite também. E hoje à noite nós teremos uma mensagem num outro texto que será ministrado sobre a vida da igreja e que eu estou também com muita expectativa de ministrar, porque foi uma palavra que queimou muito forte no meu coração ao decorrer dessa semana. Só que é interessante que de vez em quando Deus pega e faz as coisas de uma maneira diferente. E quando eu estava preparando esta palavra para essa manhã, o Senhor foi ministrando ao meu coração e eu não conseguia preparar um esboço, preparar um sermão da maneira como eu costumo fazer. Os irmãos sabem, eu preparo um esboço dando um título, faço uma introdução, depois eu destaco ali 3 pontos e concluo a mensagem. É a maneira como o Senhor me dá para trazer a mensagem para vocês. Só que nessa manhã eu quero fazer um pouco diferente. Eu vou discorrer sobre esse salmo. Essa mensagem não tem um título, e aí a Gabi, aí, o pessoal da mídia, coloca aí o tema da semana do nosso propósito, que o tema dessa semana é renovação da ousadia. Mas não tem um título essa mensagem, ela vai ser colocada lá no YouTube com esse tema, mas não tem título, não tem tópicos. Eu quero testemunhar para você o que essa palavra diz para nós. E quando eu olho para esse salmo, nós temos aqui um salmo de lamentação. Quem fez curso de salmos aí no ano passado com o Rogério? Levanta a mão aí. Quem que era da turma do Rogério aí? Eu não sei, eu só vi o Rogério levantando a mão. Não sei se tem mais algum aluno aí. Rogério, procura a tua turma aí depois, a galera sumiu. Mas o Rogério no ano passado deu uma sequência de aulas sobre salmos.
E aí eu lembro que na medida que as aulas que ele preparava ficava pronta, ele me mandava, e eu me recordo que o Rogério fez uma sequência de aulas sobre salmos de lamentação. E eu quero trazer essa explicação para você também. A Bíblia tem diversos salmos de lamento. Os salmos de lamento são salmos, Oswaldo, onde o salmista derrama diante de Deus toda a crise que ele está enfrentando. O lamento bíblico, Simone, é diferente de uma reclamação, não é uma murmuração, é um derramar de alma. Quando o salmista chega diante de Deus, William, e fala sobre as angústias mais profundas da vida dele, ele está lamentando diante de Deus aquilo que está afligindo ele naquele momento. E aí, Karen, quando eu olho para esses salmos, eu percebo uma lição. O Senhor quer que nós vivamos uma vida espiritual autêntica, uma vida espiritual sem máscaras. O Senhor não quer que nós entremos na presença dEle num modo automático. O Senhor não quer que nós entremos na presença dEle fingindo estarmos de uma maneira, enquanto na verdade estamos de outra maneira. O Senhor não quer que você finja estar alegre. O Senhor não quer que você finja estar triste. O interesse do coração de Deus é olhar para você como você está. O interesse do coração de Deus, irmã Beth, é olhar para cada um de nós e ver como estamos verdadeiramente, porque Deus nos conhece. E quando eu olho para esse salmo, eu vejo um salmista angustiado, eu vejo um salmista aflito. Não se sabe quem é o autor desse salmo, não se sabe que situação que ele vivia exatamente, mas o salmo aqui nos dá pistas. Quando a gente olha, por exemplo, eu quero até convidar você a vir aqui comigo, no versículo número 4, vem comigo aqui no versículo número 4, que ele vai declarar assim, ó: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre os gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Irmã Sheila, o que ele está relatando aqui é o seguinte: esse salmista, em algum momento, ele exerceu uma função de liderança na vida do povo, porque ele era o responsável ali, Odaleia, de reunir as pessoas, reunir uma caminhada em direção ao templo em Jerusalém. Ele conduzia essas pessoas, ele ia cantando ali, Rogério, na frente da multidão, tocando aquela festa, Rose, para eles chegarem ao templo e adorar ao Senhor. Ele lembrava desses dias, que ele levava a multidão em direção à casa de adoração, e aí Douglas, ele conclui esse versículo dizendo: multidão em festa, multidão explodindo de alegria, multidão vivendo ali algo maravilhoso da parte de Deus. E aí quando eu olho para esse texto, o salmista vai dando aqui indicações para nós, Isabel, que naquele momento ele não estava vivendo mais os tempos gloriosos da sua vida. Aquele salmista nos dá pistas aqui, Leda, que por alguma razão ele está agora impossibilitado de viver o que outrora ele viveu. E aí como que isso se aplica para nós, Patrícia? Como que isso se aplica para nós, Júlio? Como que isso se aplica para nós, Imefre? A resposta é muito simples. Tem momentos e fases da nossa vida que nós sentimos saudades das coisas maravilhosas que já vivemos. Tem momentos na nossa vida que sentimos saudades daqueles retiros, daqueles encontros, daqueles congressos, daqueles cultos, ou de uma data especial que nós vivemos na nossa vida, e nós olhamos para trás e dizemos assim: que saudade eu tenho daquele encontro, que saudade eu tenho daquele culto, que saudade eu tenho daquele dia que na minha casa eu dobrei o meu joelho e eu ouvi a voz de Deus. Aquele salmista estava com saudade de algo que ele viveu, e a saudade dele angustiava, e eu quero trazer aqui para nós nessa manhã um ensinamento sobre isso. A saudade do passado não pode nos prender lá, a saudade do passado não pode nos fazer refém de algo que um dia já aconteceu.
A lição desse salmo é preciosíssima. Eu já vou chegar no ponto aqui, que é o ponto alto desse salmo, mas eu quero me dirigir a você nessa manhã e dizer para você: não acabou ainda, não foi aquela a última experiência, não foi aquela a experiência final daquilo que Deus tem para a sua vida. Se você ainda respira, se você ainda está vivo, se você ainda está aqui nesse lugar, Deus traz para nós, debaixo desse salmo, para lembrar: Deus ainda tem mais para fazer na nossa vida, Deus ainda tem mais para realizar. E o ensinamento de Pentecostes para nós é aprender a enxergar a história da maneira certa. Porque o Pentecostes nos ensina, temos que olhar para trás, temos que olhar para agora e temos que olhar para frente. Como assim? Como assim, Douglas? Como que eu olho dessa maneira? O Pentecostes olha para trás da seguinte forma: quando Pedro vê a manifestação do Espírito Santo, ele olha para trás e ele traz à memória dele, Ana, o seguinte: isso o Senhor já tinha falado por intermédio do profeta. Esse derramar, Deus já havia prometido lá atrás que faria. Nós devemos olhar para o passado para encontrar as bases da nossa esperança. Eu olho para trás, não com saudade dos dias gloriosos, mas eu olho para trás porque lá atrás eu me lembro de uma palavra que eu recebi, eu lembro de uma direção que eu recebi, eu lembro de um encontro que eu tive com Deus, e a partir daquele olhar para trás, eu volto meu olhar para agora e entender o que está acontecendo nesse momento. O que Pedro estava vendo naquele momento, ele discerniu, olhando para trás, olhando para o que Deus já tinha falado. Ele olha para trás, ele vê a manifestação e ele declara: isso que está acontecendo aqui, o profeta Joel já tinha declarado lá, na profecia que Deus deu a ele. E olha também para frente, porque a partir daquele momento, os discípulos discerniram: estamos cheios do Espírito Santo, vamos em direção ao mundo agora, porque o mundo vai conhecer o que nós vivemos. Como o Rogério bem falou aqui, a igreja tem que ter esse olhar, a igreja ela tem que ter esse olhar, de olhar para o alto, ter uma experiência com Deus, olhar para o alto e ter uma experiência impactante, transformadora, com Deus nas nossas vidas, Neuza, precisamos. Só que após isso, você pode reparar, na Bíblia toda, nós temos referência para isso. Depois da experiência que vem do alto, os discípulos olham para os lados. Você já reparou isso? Pentecostes, derramar do Espírito Santo, terminado ali aquele momento, batizado aquelas multidões, o texto bíblico vai dizer como que a igreja vivia. E agora as referências estão não para o alto só, mas também para os lados. Se reuniam de casa em casa, partiam o pão, e eles abençoavam quem tinha algum tipo de necessidade entre eles. O que é isso? Olhar para o lado, olhar ao redor. Quando nós olhamos para Isaías capítulo 6, ele tem ali uma experiência gloriosa, o derramar, a manifestação, Gabi, do Espírito Santo, da visão de Deus. E aí ele vê o trono da glória, ele vê os arcanjos voando, ele vê o trono do Senhor, a casa se enchendo de fumaça. E depois da experiência aqui que Deus fala para ele: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E aí Isaías então declara: eis-me aqui, envia-me a mim. E aí ele começa a olhar agora para os lados. Senhor, eu estou no meio de homens de lábios impuros, eu também sou assim. Senhor, toca os lábios dele e envia Isaías. A experiência com Deus nos move a olhar para frente, no sentido seguinte: eu sou cheio do Espírito Santo, e Deus vai me colocar lá fora para viver algo diferente. A gente não pode se conformar a viver algo diferente disso. E quando eu volto para o salmista, eu vejo um homem que olha para trás naquele momento, e ao invés de buscar uma fonte de esperança, ele olha para trás, totalmente ferido, totalmente machucado, com saudade de algo que naquele momento ele deixa entender que talvez ele não viva mais. O salmo de lamento, o salmista deixa passar para nós nesse momento aqui, nesse versículo, uma impressão de que aquilo passou, de que aquilo não volta mais. E ele vai olhando e tudo que ele enxerga ao redor faz ele lembrar do problema. Eu não vou ler aqui, mas eu vou citar. Você pode perceber, o salmista começa a olhar para a natureza, e aí ele vê
a figura de uma corça correndo em busca de águas, ele olha para aquele animal e ele declara: assim estou eu. Ele olha para aquele animal e ele declara: eu estou sedento, eu estou necessitado. Ele olha para a imagem de cachoeiras e cascatas, e aí ele declara: um abismo chama o outro abismo, águas violentas se jogam sobre mim, estou ficando afogado. O salmista vai declarando: aquele que outrora viveu momentos gloriosos. Vamos lembrar quem era o salmista que eu falei aqui? O salmista era um regente do povo, o salmista conduzia multidões. Talvez você outrora, Deus te usou de maneiras poderosíssimas, Deus te usou na vida de muitas pessoas, mas aí chega um momento da nossa vida que a gente olha e parece que, Senhor, aquilo acabou, parece que aquela versão de mim morreu, parece que aquela versão de mim ficou no passado. Eu estou sedento, estou morrendo de sede, os problemas estão se agitando sobre a minha vida, estou morrendo afogado. Senhor, que saudade daqueles dias, que saudade daqueles dias. Só que aí vem o tema da nossa semana. O Espírito Santo de Deus renova em nós muitas coisas. Eu falei na primeira semana, renovação da paixão. Segunda semana, renovação do nosso relacionamento com Deus. E aí nós somos semana após semana, cada tema, renovação de alguma coisa. Antes de eu falar aqui do próximo ponto da mensagem, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você reparou que toda semana é renovação de alguma coisa? Você já reparou isso daí? A gente está entrando na reta final do propósito, mas eu não posso deixar de falar isso para você. O Espírito Santo é renovador. É renovador. Nós, seres humanos, somos propensos a desanimar. Tivemos aqui a aula no Vida Frutífera aqui, eu falei algo para as nossas alunas, que é uma verdade. Nós saímos daqui revigorados, só que quando nós vamos trabalhar, quando nós vamos servir, não faltam motivos lá fora, Andréia, para desanimar o nosso coração. Não faltam motivos lá fora para nos abater, não faltam. E aí você olha para a realidade, você olha para o problema, você olha para um monte de coisa, e aquilo vai murchando você, porque o ser humano tende a desanimar no decorrer da sua caminhada. É ou não é verdade? Ou tem super-homem aqui? Se tiver super-homem, super-mulher, por favor, passa a unção aí depois aí. Porque todos nós, em algum momento, desanimamos das coisas. O cair é do homem, né? A palavra não diz assim, né? Só que o Espírito Santo é renovador. O Espírito Santo é renovador. Eu poderia comparar isso a ter sede e a ter água em casa. Você sente sede, sim ou não? Você bebe água, você mata a sede, amém? Você mata a sede. Só que o fato de você ter matado a sede agora, não anula o fato, Caio, que daqui a pouco você vai precisar beber mais água, porque você volta a sentir sede. A nossa vida é semelhante porque nós somos renovados por Deus, e a gente vai trabalhar, e aí a gente vai trabalhando, trabalho cansa, lidar com gente cansa, lidar com problema cansa, situações familiares cansam, situações ministeriais cansam também, e aí chega um momento que você desanima, e aí a gente tem que saber ter a leitura certa. Você está comigo, amém? Você está ligado aqui, amém? Tem a leitura certa, entenda uma coisa, se sentir enfraquecido não é ponto final, guarda isso na tua cabeça, sentir enfraquecido é vírgula, porque você bebe água, mata a sede, vai fazer seus afazeres, daqui a pouco sentiu sede de novo, eu acho que é a hora de eu morrer, porque eu estou com sede. Não, é hora de voltar e beber mais água, é hora de voltar e buscar mais. O desânimo, a fraqueza, isso tudo é um lembrete para nós, é hora de parar tudo e voltar para a fonte das águas, é hora disso. Depois de uma semana horrorosa, depois de uma semana complicadíssima, eu não vou para a igreja domingo não, semana foi, olha, só Jesus na causa. Se é só Jesus na causa, então vai para os pés de Jesus. A gente tem que saber fazer a leitura. Quantas vezes, irmãos, a gente se depara com situações, pessoas que desanimam. Todos vocês aqui já desanimaram alguma vez, eu já desanimei aqui várias vezes. E aí a gente lida com pessoas, e aí a pessoa vem e fala assim, eu desanimei, eu acho que é a hora de parar. O desânimo não diz nada para nós sobre a hora de parar. É Deus quem fala quando começa e quando acaba. A gente não declara, a última palavra vem de Deus. Não é o desânimo.
não é o cansaço, não é a fraqueza, não é a ferida, a decepção, a tristeza, a preocupação. A última palavra vem de Deus. A prova não dá a última palavra na minha vida. Não dá, porque o Espírito Santo renova as minhas forças. E eu falo isso com base na palavra aqui, porque o versículo 5 e o versículo 11 são os refrões desse salmo. E olha o que diz o refrão do salmo, vamos ler junto aí? Eu vou contar até 3 e a igreja toda lê junto, amém? Vamos lá, versículo 5, tá bom? Vamos ler aí o versículo 5. 1, 2, 3, porque... Glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor? Amém? Glória a Deus. Eu acho engraçado cada um lendo uma versão, né? Projeta aqui agora, aqui, por gentileza. Vamos ler juntos em uma só voz agora, bem bonito. 1, 2, 3. Se você precisa dessa palavra, você já começa a receber ela aí. Isso é uma declaração de fé. Eu falei aqui já várias vezes para vocês. Esperança é diferente de otimismo. É diferente. O otimismo nasce daqui. A esperança nasce de lá. É diferente, são duas coisas completamente diferentes. Salmista angustiado, aflito. E aí ele começa, Rafael, a declarar saudade daqueles dias, a multidão em festa, hoje eu olho para tudo e me lembro da minha dor, os meus inimigos chegam para mim e ainda perguntam, onde está o seu Deus? E aí eu quero até fazer um parênteses aqui, né? Às vezes não é nem o nosso inimigo que fala isso, às vezes é a gente que fala. Onde está meu Deus? Onde está? Parece que nada está acontecendo mais, mas ele está no mesmo lugar que ele sempre esteve, próximo de você. Deus sempre está no mesmo lugar. E aí, de repente, o salmo toma um tom diferente. O salmista que está lá abatido, triste, parece até torcedor do Vasco, misericórdia, parece que a coisa não vira, a coisa não vai, só Jesus na causa. De repente, parece um palmeirense, né? Vira a alegria. Daqui a pouco a alegria muda, o sentimento muda. Brincadeiras à parte. Aquele que estava afligido começa agora a declarar uma palavra de fé. Parece até que, peraí, eu acho que alguém aqui estava montando o texto, pegou o versículo de texto errado e colocou, porque destoa. Daqui a pouco ele começa a falar, por que está batido, ó minha alma? E eu quero trazer um ensinamento aqui para você nessa manhã. Essa esperança, quem gera é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E sabe qual que é a terra que o Espírito Santo usa para gerar esperança no nosso coração? Já parou para pensar nisso? Imagina a esperança agora, Beth, como uma planta, como uma árvore. Cada planta tem um tipo de terra diferente ali que você tem que preparar, imagino eu, e aí você tem ali, né, solos diferentes, um lugar que é propício para tal coisa, enfim, por aí vai. Sabe qual é o solo que o Espírito Santo usa para fazer gerar em nós uma nova esperança? Os nossos piores dias. Os nossos piores dias são os solos que o Espírito Santo usa para gerar uma nova esperança. Quando está tudo bem, eu não preciso ter esperança. Eu celebro. Não preciso. Quando está tudo bem, estamos em festa, eu não preciso ficar lembrando assim, vai dar tudo certo. Não, eu estou celebrando já. Agora, quando estamos angustiados, chega o tempo de um novo plantio. Lembra na agricultura como que é? Depois de uma colheita, prepara-se a terra e tal, e aí chega o tempo, chega o momento que está propício para plantar de novo. Não é assim? Planta de novo. Colheu, arruma a terra ali e tal, grandes produções, agora vamos plantar de novo. Quando a gente entra nos piores dias da nossa vida, é porque o Espírito Santo está gerando novas esperanças no nosso coração. O salmista agora começa a declarar isso, e tem uma palavrinha aqui, que é a palavra-chave do versículo 5 e do versículo 11, que é a palavra ainda. Ainda. Vamos ler aqui de novo, acompanha comigo aqui, versículo 5. Porque você está abatida, ó minha alma, e por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda
o louvarei. E aí ele termina aqui. Agora vamos fazer uma substituição aqui. Talvez você olhe e fale assim, pastor, tem outras coisas que são mais importantes aqui nesse versículo do que a palavra ainda. Vamos fazer um teste? Troca essa palavra ainda por talvez. Vamos ler assim? Vamos trocar por talvez, para ver como que ficaria? Se muda muita coisa? Olha aí, ó. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois talvez o louvarei. O talvez ia jogar a terra em cima de tudo que ele falou antes, não é verdade? Ia jogar a terra em cima de tudo. Ou você troca por qualquer outra palavra que não dê certeza de nada. Só que a palavra ainda é um termo que afirma uma certeza. Ele está declarando aqui, olha, certamente louvarei Ele, ainda louvarei Ele. Imagina você uma pessoa que tem a certeza de que vai superar um problema, ela fala, ainda não acabou para mim. Eu ainda vou fazer mais coisas, eu ainda vou aproveitar minha família, eu ainda vou trabalhar em outros lugares, ainda não acabou. A palavra-chave aqui ainda. E esse ainda precisa também ser gerado no meu coração e no teu coração. Quem gera esse ainda é o Espírito Santo em nós. É a ousadia, isso daqui é ousadia pura. Humanamente o salmista não tinha razão alguma de poder falar que aquilo tudo ia mudar, não tinha. Só que aí, Samílio, o Espírito Santo faz brotar no coração dele, ainda louvarei ao Senhor mais uma vez, ainda viverei novos tempos de alegria, ainda viverei algo maravilhoso que Deus ainda tem para realizar na minha vida, ainda. Você pode colocar uma mão no seu coração assim? E faz uma oração comigo nesse momento, diga assim, Senhor, gera em nossos corações esse ainda, em nome de Jesus. A gente precisa muito disso aqui. E é interessante porque eu sempre gosto de dar uma olhada, no texto hebraico, grego, eu gosto disso, eu sou curioso. E a palavra ainda é um termozinho com pouquíssimas letras, são 2 ou 3 letras, agora não lembro a pronúncia ao certo, mas é um termo pequenininho. Ele some no texto. Só que é a palavra que para mim é a grande palavra-chave desse Salmo 42. Porque ele declara, Rogério, uma convicção de que o jogo vai virar. É a convicção, Gabriel, de que não vai acabar desse jeito. É a convicção, Vitória, de que tem muito mais coisa para acontecer. E a nossa oração nessa semana tem que ser essa. Senhor, eu quero ter essa ousadia. Eu quero ter essa ousadia porque a prova não vai me parar, a prisão não vai me parar, a perseguição não vai me parar, os levantes de Satanás não vão me parar, lutas espirituais não vão me parar. Por quê? Porque o ainda do Espírito Santo é gerado dentro de mim. Eu não vou parar, não vou parar. E só consegue fazer essa declaração quem tem a ousadia do Espírito Santo. Por que que o salmista fez a declaração do versículo 5 e do versículo 11? Um motivo que eu falei no começo da pregação, isso é um salmo de lamentação. Ao invés de murmurar, ele escolheu se derramar diante de Deus. Isso muda tudo. Na matemática tem aquela expressão, a ordem dos fatores não altera o produto, Tem isso daí? Não matei a aula não, tá vendo? A ordem dos fatores não altera o produto, aqui altera, e altera muito. Dependendo de como você começa, você termina de um jeito. Se você começa reclamando, murmurando, se queixando para o vazio, para o nada, jogando palavras ao vento, o seu final vai ser um. Agora, se você escolhe se lamentar diante de Deus, derramar sua alma diante de Deus, derramar tudo diante dele, o final é completamente diferente. O que começa de um jeito, vai terminar de um determinado jeito. A gente não pode menosprezar isso. A gente não pode ignorar o fato de que o salmista só conseguiu declarar essas palavras porque o Espírito Santo de Deus capacitou a agir dessa maneira. E que palavra maravilhosa que a gente leu na abertura desse culto, que é uma citação de Joel, inclusive, que declara o seguinte, derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. E aí tem uma expressão que ele usa ali, que é interessante, até os meus servos e as minhas servas derramarei o meu Espírito. E é com isso que eu quero fechar essa pregação. Se você já leu esse texto, você vai se lembrar, chega um determinado momento que no deserto, Moisés está aflito, cansado, sobrecarregado. E aí Moisés vai diante do Senhor, e aí de repente, o Senhor faz algo que chama a atenção de um monte de gente ali. Sobre 70 homens, ele derrama o Espírito Santo dele.
Até ali então só Moisés tinha essa presença para conduzir o povo. Daqui a pouco tem uma galera profetizando. E aí vai até um grupinho lá em Moisés e vai falar assim para ele: ô Moisés, manda esse povo calar a boca, estão profetizando. E aí Moisés dá uma palavra, que eu sempre dou risada nesse texto, porque às vezes a gente olha assim, a gente fala, cara, talvez no lugar de Moisés eu falaria a mesma coisa. Moisés vira e fala assim: quem dera, se ao invés de só esses homens, o Senhor derramasse o Espírito Santo sobre todo mundo. Já parou para pensar nisso? Moisés estava aflito, como eu falei. E aí aquela sobrecarga, o Senhor derrama o Espírito Santo sobre outros. E aí Moisés faz uma declaração: quem dera fosse derramado não só sobre eles, mas sobre todos vocês. E aí chega Joel. Joel é levantado por Deus e Joel declara: o Espírito Santo será derramado sobre toda a humanidade. Aquele pedido de Moisés era na verdade uma profecia. E quando nós chegamos em Atos, o que acontece é isso: o Espírito Santo é derramado sobre todo mundo naquela casa. E de repente todos aqueles homens que antes estavam presos, trancados, com medo de morrer, aqueles homens agora saem e colocam fogo em Jerusalém, incendeiam os confins da terra, começam a causar ali um impacto de Deus por onde eles passam, porque homens e mulheres cheios do Espírito Santo, Gabriela, não passam desapercebidos onde eles chegam. O Espírito Santo é derramado sobre todo mundo, e aí tudo muda. Precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, você concorda comigo? Precisamos. Cadê a liderança aí? Líderes, levanta a mão aí, ó. Dá um glória a Deus aí, liderança aí. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque o líder cheio do Espírito Santo, a gente conversava isso na aula de hoje aqui. O líder cheio do Espírito Santo, ele vê problema e ele não fica se lamentando, chorando em cima do problema. Ele faz igual Neemias. Sabe o que Neemias fez? Ele recebe uma direção de Deus. Ele vai para Jerusalém, vê a ruína, ele chora. Só que depois do choro, o que Neemias faz? Jejua. E depois de jejuar, Neemias arregaça as mangas e começa a fazer o quê? Reconstruir Jerusalém. Quem é cheio do Espírito Santo age dessa maneira. Liderança, nós precisamos ter essa postura. Problema existe, só que a gente não se dobra para problema não, a gente é solução de Deus nessa terra. Líderes de célula, cadê os líderes de célula aqui? Mesma palavra para vocês, anfitriões, quem recebe célula em sua casa. O Senhor tem a mesma direção para nós. Quando você encontrar problema não é para você ficar preso a ele, se lamentando e chorando. O problema é uma oportunidade de vitória na sua vida, então não se renda. E agora, igreja inteira, nós contamos com todos vocês. Uma igreja forte não é uma igreja que tem um pastor bom. Uma igreja forte não é uma igreja que tem uma liderança boa. Uma igreja forte é uma igreja onde discípulos são cheios do Espírito Santo de Deus. E aí sim, a gente olha para as coisas, a gente lamenta diante de Deus, só que depois o Espírito Santo gera essa ousadia no nosso coração, a gente se levanta e a gente declara: ainda louvarei ao Senhor. Minha alma não fica batida não, espere em Deus, que nós ainda louvaremos. Nós ainda veremos os resultados, nós ainda veremos as mudanças. Em nome de Jesus. Então nessa manhã receba essa palavra, ser cheio do Espírito Santo. Eu quero essa ousadia para a minha vida, você quer também? Amém? Se coloque de pé então, em nome de Jesus.